pai foi quando um dia a gente estava indo pra casa de vovó. Aí lá na rua existia muito assim gay lá. Aí quando a gente tava andando assim por aí, a gente tava passando aí um dia e foi tomar gosto com o papai. Aí quando ele foi tomar gosto, aí Vinícius virou e disse muita coisa pra ele que o Gui foi assim, impressionado. Aí foi uma história engraçada que meu pai, a maior história engraçada que a gente viveu foi essa. Uma história engraçada foi quando eu tava lá em casa brincando de skate com meu irmão. Toda hora eu tava brincando de skate e ele falando que eu ia cair. Mas eu brincando, pensando que eu ia cair, não deu ouvido. Eu escorreguei no skate, quase eu quebro minha canela. E papai começou a sorrir e ele me falou que sempre que nós temos que seguir os conselhos dos pais. Um momento engraçado que eu tenho pra contar dele é quando a gente, quando eu tento dar aula pra ele de direção. É sempre muito engraçado, ele ainda tem muito jeito de conduzir o carro, então é sempre muito engraçado. Eu tenho que segurar o riso ali pra ele não ficar chateado, mas é engraçado, é engraçado. Um dia que se vocês puderem acompanhar, vai ser muito bom, vocês vão rir bastante. O dia da gargalhada. O dia da gargalhada. E essa história é minha, e a gente tava lá em Chapadinha, no interior, tava banhando no rio, e aí o senhor me chamou pra me mostrar uma planta. E aí eu fui lá olhar, tava achando aquilo muito estranho, era uma coisa dura, assim, tinha um monte de capinzinho uns capinzinhos por cima. E aí eu fiquei pegando naquilo, e o senhor dizendo que era uma planta, e rindo de mim, eu não tava entendendo. Aí depois o senhor disse que era Cocô de vaca. cocô de vaca, foi horrível aqui. Essa criança pegou em cocô de vaca. E eu fiquei injuriada na hora, mas depois eu ri muito. Uma história que eu nunca me esqueci com meu pai é quando a gente passa lá na rua e sempre vê as pessoas assim usando droga. Aí quando a gente passa, a gente tá tipo assim bem longe, ele sempre me fala assim, não te junta com esse povo, porque eles vão te levar pro tudo ruim. Aí essa história eu nunca me esqueci, desde criança ele me fala isso, as pessoas não incentivam a gente pro caminho ruim. Um dia eu estava assistindo o jornal e vi que muitas pessoas não tinham o que comer, não tinham brinquedo, não tinham roupas e não tinham chinelos. E sempre que eu vejo isso, essas coisas, meu pai sempre me fala que eu tenho as coisas que ele sempre desejou ter na infância dele, mas nunca teve condição de ter. E a lição que ele me passou através disso é que eu tenho que me contentar com o que eu tenho. Uma coisa que ele me falou que eu nunca esqueci foi um dia que eu era só na parte da igreja, só que eu não gostava de chegar cedo na igreja. Eu sempre perguntava pra ele, por que a gente tem que chegar cedo se todo mundo só chega em cima da hora? Eu acho isso muito injusto. Aí ele me falou o seguinte, eu nunca vou esquecer disso, ele disse, olha, não importa se os outros deixam de fazer a parte deles, nós vamos continuar sempre fazendo a nossa parte. E hoje eu me tornei líder da igreja e levei esse pensamento junto comigo. Mesmo que os outros não estejam fazendo parte deles, eu vou continuar fazendo a minha, porque isso é o certo a se fazer. E a última é a lição de vida. É difícil selecionar uma história só em que papai ensinou uma lição de vida pra gente, né? Acho que o tempo todo ele tá fazendo isso. Então, todos os momentos ele tá nos ensinando uma coisa pra vida. E ele sempre diz pra gente estudar, sempre estar no caminho do Senhor. E eu acho que isso é muito válido. Até as palmadas que ele deu na gente valeram a pena, né? É ruim ele me bater, mas hoje pode ser muito bom pra mim. Com certeza. E o que a gente tem pra dizer pro Senhor não bato mais nos meus amigos. Pai, nós te amamos. Te amo.